Então, são dois grandes problemas que a nossa profissão tem. A preguiça e procrastinação. Preguiça de ir atrás, preguiça de fazer parceria, preguiça de se aprofundar e analisar a documentação. A gente não for. Por isso que a gente não tem essa valorização. Esses dias eu recebi um vídeo, uma pessoa reclamando, falando assim, o grande problema que as pessoas querem deixar de ter o intermediário é porque não vê valor agregado. Eu não preciso de ninguém para abrir o imóvel para mim. Uhum. A informação está aí disponível para todo mundo. O que as pessoas querem de um consultor, de um profissional que traga segurança, que traga agilidade, que traga oportunidade? Porque é um dos maiores investimentos que a pessoa vai fazer na vida. Com certeza. E aí eu falo, aí só para concluir, corretor mata. Como assim mata? Pô, se você fizer uma venda errada, a pessoa pega e coloca todos os recursos dela ali, do fundo de garantia que ela batalhou a vida inteira, num imóvel que ela não vai conseguir pagar, porque ela não foi bem orientada. Uhum. Foi no calor da emoção de fechar o negócio e assinar o contrato. Essa pessoa vai perder o imóvel? Ela vai perder tudo. Exato. Essa pessoa infarta, essa pessoa vai desenvolver alguma doença que vai fazer com que ela morra. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Com certeza. Entendeu? Então, sempre faço analogia com os médicos. Você não vai no médico, quem vende remédio é farmacêutico. O médico vai te indicar um remédio, mas baseado no diagnóstico que ele fizer, do seu problema, da sua necessidade, e depois ele vai te dar um tratamento. O corretor tem que fazer a mesma coisa. E baseado no que você está falando, né? O cara vai procurar um bom médico, né? Então eu preciso de um gastro, eu vou procurar um bom gastro. É a mesma coisa o corretor. O corretor ele tem que entender isso. E uma coisa que eu vejo que tem muita dificuldade hoje, Daniel, é na parte documental. Hoje os corretores eles têm uma dificuldade muito grande em analisar uma matrícula simples, tá? Eu já ensinei vários corretores lá no meu escritório. Eu já falei que eu já treinei mais de 300 corretores aí dentro do meu escritório e fora, ajudando. Documentação imobiliária. Sim. Para você ter uma ideia, teve um, eu contei no podcast passado, o cara chegou desesperado lá no escritório. Falou, cara, eu assinei o contrato de financiamento com o banco, mas o banco não me liga para marcar a escritura. Eu falei, como assim o banco não te liga para marcar a escritura? Não, não liga para marcar a escritura. Eu falei, cara, o contrato tem valor de escritura, vai lá e registra, leva para registro. Eu falei, você leu o contrato? Li. Eu falei, você leu? Li. Eu falei, leu nada, cara, porque tá lá em cima, no cabeçalho da coisa lá, não tem como você dizer que... Sim. Então você não leu. E eu falei, você tá botando o teu cliente em risco, porque você não leu o contrato. Então, assim, hoje eu vejo que muitos colegas de trabalho, infelizmente, eles têm um pouco da dificuldade da documentação imobiliária. O podcast, inclusive, ele veio para sanar essas dúvidas também. Então, vou trazer muita gente do cartório notarial, cartório de registro, advogado, direito imobiliário, né, direito contratual, porque cada profissional, né, é dentro da sua área. Entendeu? Então, vou trazer aqui para o pessoal estar esclarecendo essas dúvidas e trazendo essas informações para os corretores de imóveis, que eu acho que isso é muito importante. Isso tem uma questão nossa aqui, que as pessoas, a maioria acho que não sabe. Por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, aqui, cada um tem o seu contrato, né? Ela entra no Google, pega lá, faz a mescla de meia dúzia de contrato e faz o contrato dele. E não quer pagar um advogado para estar sendo assistido. Estados Unidos, como que é? Flórida, o contrato é do Estado. Contrato padrão. Tem 62 páginas. Perfeito. Aí, eu sei porque quando eu trabalhava com a parte de investimento imobiliário lá, né? A pessoa estava comprando um imóvel lá, mandava o contrato para ele dar uma olhada. Aqui, posso mandar para um advogado? Posso. Posso alterar alguma coisa? Não. O contrato é padrão. Só vai se alterar aqui os dados do imóvel, os dados de quem está vendendo, quem está comprando e a forma de pagamento. Acabou. Outra coisa. Marcou o dia de passar a escritura lá, se você não for, é multa. Você tem multa. Aqui não, aqui você marca, esqueci, é meu rodízio. Eu esqueci, eu vou ter um médico. E você remarca. Então, essa parte informal que nós temos aqui no Brasil acaba trazendo risco aos negócios. Né? Então, da mesma forma que lá nos Estados Unidos, eu estou trazendo essas referências para a gente pensar e sempre assim, não é tudo que existe lá é o melhor. A gente tem que pegar o que eles têm de melhor e ver o que é aplicável para nós. Com certeza. Então, por exemplo, não existe corretor autônomo lá. Todo corretor está vinculado a uma imobiliária. Porque quem assina a negociação final é o broker. É o broker da imobiliária. O corretor é o agent lá, é o agente.
Então, por exemplo, uma pessoa que quer ingressar hoje no mercado imobiliário, ele vai fazer o curso de TTI para ter o registro no Cresce. Isso não significa que ele sabe trabalhar, sabe fazer uma intermediação. Significa que ele está apto, ele está regulamentado para exercer legalmente a profissão. Mas como que ele vai aprender isso? Sozinho é muito difícil. O caminho é muito longo, né? Então, se vincula a uma imobiliária. Eu diria assim, quem está começando hoje, sabe qual é a melhor área para começar? A área de locação. Fala a mesma coisa. Porque você vai analisar toda a documentação, você vai fazer vistoria, você tem que estar acompanhando o cliente, essa parte operacional. Você tem que entender como funciona isso. Depois você vai para a venda. Aí você vai decidir se quer venda de terceiro ou se quer lançamentos. Quer começar? Começa numa imobiliária e começa na área de locação. Você vai aprender muito, vai te dar um embasamento muito grande. Então, essas padronizações, essas referências fazem com que o profissional tenha um embasamento melhor, tenha melhores referências, vai minimizar, vai diminuir tempo de aprendizado e vai diminuir riscos também, né, na sua profissão. Como consequência, vai ter melhores resultados. Com certeza. E mais rápidos. E mais rápidos. E mais consistentes, né? Isso eu sempre falo também, Daniel, para os nossos corretores lá no escritório. Eu falo, começa na parte da locação. Para você o quê? Entender o quê? Primeiro, o atendimento ao cliente. Você conhecer os imóveis. Porque você na locação, dificilmente você vai perder uma locação porque você falou alguma coisa errada para o cliente ali. Porque às vezes ele foi lá, gostou do imóvel, né? E ele precisa, porque tem muito menos imóvel para locação do que para venda, né? Você vai ter menos profissionais concorrendo, entre aspas. Então, estou lá no atendimento com o cliente para locação, eu falo para os corretores, você vai aprender a entender e interpretar o cliente. Você vai começar a entender a forma como você está falando com o cliente, qual o tipo de documentação que vai ser necessária, porque a documentação para locação ela é mais chata do que para uma venda, né? Ela é mais rigorosa do que para uma venda. E aí você vai pegando esse know-how da coisa, e aí quando você vem para a venda, você olha e fala assim, nossa, a venda é mais fácil de fazer. Mas não é que é mais fácil de fazer, você se alicerçou. Exatamente. Você criou uma estrutura, você criou uma base de atendimento e de documentação, que a hora que você vai para a venda, você passa mais segurança para o seu cliente. E não adianta, o cliente comprador, o cliente que quer comprar um imóvel, ele tem que ter... Ele pode ser a razão ou pode ser a emoção, mas se ele não tiver segurança na negociação, ele não fecha. É isso aí. Ele corre. Então o corretor tem que tomar cuidado com isso daí. E a locação, ela traz essa base, né? Ela faz essa estrutura. Você falou uma coisa super importante agora, né? Quando o cliente não tem a percepção de segurança, ele recua. Então, é difícil mensurar quantos clientes estão prontos para fechar um negócio, seja uma locação, fazer um investimento, comprar o primeiro imóvel, e ele deixa de comprar por falta de segurança no profissional que está conduzindo a negociação. Acontece muito. É imensurável isso. Então, muitas vezes, as pessoas perdem a venda por detalhes. E aí é o que eu trago, que nenhum curso de TTI, nenhum curso de vendas traz, que é a questão, primeira coisa, a gente fala muito hoje, se fala muito, porque nós estamos doentes. De uma forma geral, o ser humano ele tá doente, ele adoeceu, né? No mundo, ele não conseguiu ainda... A poeira está assentando, né? Com todas essas mudanças que nós tivemos recentemente, com os acontecidos desde Covid, com a tecnologia chegando, agora a inteligência artificial, todas essas mudanças, você vê até os países aí em conflitos, né? Quase numa iminência de uma terceira guerra mundial, tomara que não, mas várias provocações e tudo mais. E aí falam que a gente tem que ser empático, né? A gente tem que acolher. Aí eu pergunto, como é que você vai ser empático? Porque o que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro como o outro, não como você. Como o outro. Como é que você vai fazer isso se você não está bem consigo mesmo? Se você não se conhece? Então, a gente tem que trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento gera autoestima. Então, assim, eu estou bem. Estou conversando com você, você está vendo aqui, você está sentindo pelo meu tom de voz, a minha linguagem corporal, o brilho dos meus olhos, o meu entusiasmo quando eu falo sobre a profissão, quando eu falo sobre essas questões ligadas ao mercado imobiliário e ao profissional, né, que é o consultor imobiliário, como eu acho que tem que ser. Então,
os mínimos detalhes fazem a diferença. Então, por exemplo, o corretor que vai passar a ser consultor a partir de agora, quando ele vai gerar leads, ele não vai receber leads, ele vai gerar leads. Qual o melhor momento dele gerar os leads? Logo de manhã. O nosso telefone celular não passa a noite inteira carregando e de manhã está com a bateria cheia? É de manhã que a gente está o quê? Energizado. A gente vai falar com entusiasmo. Você vai deixar para falar no final do dia que você está cansado, a sua voz começa a diminuir, a sua força. Tudo isso é perceptível. Perceptível na sua mensagem de texto, perceptível na sua voz pelo telefone. Agora imagina pessoalmente. Porque quando a gente trabalha todo o funil de vendas, o grande objetivo é você chegar numa reunião, olho no olho. Então, aí cai numa outra questão também, que as pessoas estão ficando impessoais, elas querem resolver tudo por WhatsApp. Principalmente o corretor, quem está do lado de cá. Do outro lado, as pessoas querem essa facilidade no início dessa jornada. Mas chega um momento, quero olho no olho. Peraí, a hora que eu tiver que fazer o pagamento, fazer o investimento, desembolsar esse dinheiro, eu quero saber com quem estou conversando. Com certeza. Eu quero saber todos os detalhes do imóvel, quem é a construtora, quem é o antigo dono. Quero analisar, poder ver toda a documentação. Então, é super importante essas questões, né? Porque esses mínimos detalhes fazem a diferença. Que é uma das coisas que eu aprendi lá na minha experiência militar, que eu provoquei em mim, né? Legal. O Daniel, ele tá falando dessa questão da experiência militar que ele teve, porque o Daniel, ele ficou um tempo no exército de Israel. E o exército de Israel é um exército impressionante, a disciplina, a forma como eles trabalham, a forma até humanizada. Muita gente não conhece. O Daniel esteve lá dentro, ele sabe dessa experiência. E até compartilhe um pouco dessa disciplina aí. Como é que isso serviu para você, Daniel, como pessoa e como profissional? Né? O que isso te ajudou, essa disciplina que você aprendeu lá? Então, Guto, eu queria ter uma experiência militar, né? Mas eu não queria fazer o tiro de guerra lá em Piracicaba, na minha cidade. E como eu tinha já feito o segundo colegial, eu morei em Israel, passei um ano lá, fiz o segundo colegial quando eu tinha 15 anos, eu conheci um programa que era para voluntários de origem judaica, né? Fazer esse treinamento voluntário. E aí o tempo foi passando, eu fiz faculdade e aí chegou no limite de idade. Eu tinha acabado a faculdade e falei assim, é o momento, ou faço agora ou não faço mais. Estava com 26 anos. E fui para lá. Foram 6 meses de treinamento. Meu grupo tinha 45, 50 pessoas, praticamente da mesma faixa etária, uns pouquinho mais novos, e de diferentes nacionalidades. Então, são diferentes culturas. Então, você imagina, eles falam sempre o seguinte, né? Quem já teve um pouco de experiência militar conhece, né? Você é dentista, você trabalha 8, 10 horas por dia. Você é funcionário público, você trabalha 8 horas por dia. Você é corretor de imóveis, você faz o seu horário, mas dentro dessa... Soldado, ele é 24 horas por dia. Soldado, você é soldado o tempo todo. Então, você tem que lidar com pressão o tempo todo, de cobrança, né? Então, você imagina, você o tempo todo sendo cobrado e tendo que lidar com outras pessoas de outras nacionalidades, com diferentes culturas. Tinha hora que eu falei assim, eu não aguento mais isso aqui, por que eu estou fazendo isso daqui? Só que, por outro lado, eu falava assim, se eu não concluir isso daqui, que eu me propus a fazer, eu vou ficar frustrado. Eu vou ter que colocar meu rabinho no meio das pernas e voltar lá para o Brasil e falar, eu não consegui. Então, né, eu lembro de uma frase do aquele xerife da Polícia Federal, que era o Romeu Tuma, ele falava, quanto a situação está difícil, morde o freio e eu aguento o tranco. Né? Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Né? E tudo era em hebraico. Né? Eu sabia um pouco, mas não tinha todo o domínio. Mas você fala assim, o que eu mais aprendi, né? Eu aprendi a questão da disciplina, que é a disciplina que motiva. A motivação, ela não dura por muito tempo. Ela é curta. Então, você vai numa palestra motivacional, você volta no dia seguinte, o segundo dia já está menos, o terceiro já está esquecendo de quase tudo. Com 15 dias já era. Já era. A disciplina não, a disciplina ela traz constância. Né? Então, a disciplina foi uma questão super importante. Trabalho em equipe